Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Em compromisso com o seu associado, o Sindicargas de Guarulhos mantém uma estrutura cada vez mais voltada para o bem-estar do trabalhador. Visite a nossa sede na rua José Lourenço Neves, número 346, no Bom Clima, e seja também um associado do Sindicargas. Presidente Irapuan Siqueira. Serviços e Informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos, uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos problemas, mas também tem muita gente competente que corre atrás e procura soluções. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, aproveita e já se inscreva, acione aí o sininho de notificação e você vai receber todos os dias notificações de vídeos novos que a gente passa para você. Se você está no nosso Facebook, compartilhe, porque hoje temos um debate muito interessante com 3 grandes sindicalistas aqui da cidade de Guarulhos. Hoje transmitindo além do canal 3 da NET e também pelas maiores fanpages da cidade, transmitindo pelo jornal Guarulhos Hoje, são mais de 228 mil seguidores. Também pela página do Guarulhos Web, mais de 78 mil seguidores. Estamos na página da TV Guarulhos, na minha página pessoal e na página do programa Tribuna Livre Guarulhos. Aliás, curta e compartilhe essa página. Se você quer saber o que acontece em Guarulhos, guarulhosweb.com.br. Você encontra também as informações produzidas pela TBL Comunicação. E também quero falar da ACE Guarulhos, pois ela tem solução para a sua vida, a vida do seu negócio. Vai lá conversar com o presidente, William Panek, que você vai descobrir soluções em telefonia, clube de desconto, certificado digital e muito, muito mais para você. E nesse mês de novembro, a Guarupás, ela lembra que esse mês que é do Novembro Azul, você que é homem tem que se cuidar, hein? Vá até um posto de saúde e cuide de sua saúde. Novembro Azul,
mês da saúde do homem. E agora o Passa levando você de ponto a ponto. Meu amigo Lucas, temos aniversariantes hoje, vamos lá? Olá, confira agora os aniversariantes desta quarta-feira, dia 28 de novembro. Hoje cantamos parabéns para Dalmo Matos, Mário Romero e Moacir Félix. Parabéns a todos e um ótimo aniversário. Muito bem, abraço pro Dalmo, pro Vômero, todos amigos da gente fazendo aniversário hoje. E hoje nós temos o prazer de receber do meu lado direito, Rogério Stapp. Seja bem-vindo, Rogério. Obrigado, Samuel. Boa noite ao público que está nos assistindo. Esse programa, eu gosto de vir aqui porque é um programa multimídia, né? Multimídia. Você falou aí um monte de lugar que nós estamos, acho super legal isso aí. Então, vamos fazer um programa legal aí, levar informações a esse público interessante. Lembrando aí que nós estamos também pelo site da TV Guarulhos, www.tvguarulhos3.com.br. Do meu lado esquerdo está o nosso amigo Rodrigo Maciel, ele que é o presidente do Sindicato dos Aeroviários. Seja bem-vindo, Rogério. Rodrigo. Rogério está do outro lado. Boa noite, Roberto. Obrigado pelo convite. Boa noite aos amigos aqui na mesa, aqui, o Rogério do Stapp, o Pedro Zanotti e a todos que também estão nos assistindo. Estamos aqui hoje para fazer uma boa conversa e trazer algumas informações que é importante para a sociedade. Completando a mesa, o presidente do Sindicato dos Servidores da cidade de Guarulhos, Pedro Zanotti. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Roberto, por mais uma oportunidade. Boa noite ao companheiro Maciel, Rogério, o dia todo na luta. Obrigado, Roberto. E eu vou aproveitar hoje, Roberto, eu tenho uma dívida quando eu venho no seu programa. Eu vou mandar um abraço pro Caio, filho da professora Paula, minha amiga, diretora do Stapp. E um abraço para minha sobrinha Eloá. Quando eu passo na televisão, assim, a minha cunhada fala assim que ela fica batendo na televisão e ela fica esperando alguma coisa. Beijão, Eloá, o tio te ama. Fazia muito tempo que o Rodrigo não vinha até o nosso programa e eu acho que a pergunta que nós temos que falar, aliás, o Rogério falou que nós já temos um novo presidente, eu queria saber a impressão dele, até da categoria dele, sobre o novo presidente do Brasil, segundo o Rogério do Stapp. Qual a sua impressão, a sua expectativa? Maciel. Maciel. Rogério. Rodrigo Maciel. Nossa, tá demais. Rodrigo Maciel, qual a sua expectativa? Boa noite mais uma vez, Roberto. E já me justificando, trouxe aqui um presente para você que eu estava devendo também, não só a minha presença, mas de fazer essa entrega para você. Gostaria de lhe fazer jus à minha demora para ter vindo aqui. Gosto muito de participar, mas todos sabem o quanto a agenda sindical, o quanto a demanda da nossa, não só da minha categoria, mas para todos os trabalhadores aí, a gente tem se envolvido antes mesmo dessa situação, desde o golpe, desde várias situações na política nacional, na conjuntura da nossa política, que nos atribuiu tanto mais do que aquilo que a gente já tem de trabalho diário para representar. Mas diante da sua pergunta, eu gostaria de dizer assim que a gente sabe que a gente respeita o resultado e ao contrário dos nossos, quando foram nossos opositores, mas a gente sabe qual é o nosso lado, nós somos trabalhadores, a quem a gente representa e a defesa dos direitos que nós temos enquanto cidadão e enquanto trabalhador. Então, assim, independente desse resultado, nós seremos resistências, estaremos na oposição e faremos sempre aquilo que for para defender a categoria e o cidadão de bem brasileiro, que não pode ser desrespeitado com o autoritarismo, com o fascismo, com nada desse tipo de coisa que não funciona na sociedade brasileira. Olha só, nos acompanhando aqui o Charles Araújo, está nos acompanhando, manda um abraço para o Rogério. O Charles Araújo está mandando um abraço. Roberto, por favor, manda um abraço para o Rogério Stapp. Um abraço, Charles. O Charles é conselheiro gestor no PA Maria Dirce, uma pessoa importante lá, tem feito um trabalho de acompanhamento das ações de saúde lá. Parabéns também pelo seu trabalho, Charles. O Vlamir, nosso amigo Vlamir, está nos assistindo pelo Facebook. Olha a coisa que bacana, o Vlamir está em São Paulo e está nos assistindo. Obrigado, Vlamir, por nos acompanhar. Está dando boa noite. O nosso querido amigo Weltson, ele manda um forte abraço para o Rogério e para o Pedro Zanotti.
e ele está dizendo que o presidente Bolsonaro vai acabar com esses sindicatos. É a opinião do Elton, está aqui registrado. Elton, Neném da Adega está dando boa noite para nós, muito obrigado. E é gostoso ter o pessoal que é muito ligado a nós. Aliás, deixa eu pegar uma informação importante. Eu queria falar primeiro com o Pedro, que foi protocolado o projeto de regime jurídico único, né? Você já teve acesso a ele, Pedro? O que você tem para dizer para o pessoal que está nos acompanhando aí, os servidores? Tivemos acesso, sim, Roberto. Já tivemos acesso à minuta anterior, né? Tivemos a reunião do sindicato, o prefeito se dispôs a fazer mais 2 reuniões para estar conversando com a categoria. E assim, e nós também, né, no papel, na nossa reunião, os trabalhadores pontuaram algumas mudanças na minuta, né? Essas mudanças foram feitas na medida do possível, algumas mudanças não foi feita, mas depois de uma reunião com a administração, que explicou o motivo, né? Às vezes o trabalho, eu também, né, porque eu estou presidente do sindicato não, mas às vezes alguns termos na minuta ou no acordo, ele tem que acontecer com aquela redação, cumprimento de alguma lei federal, alguma coisa, e às vezes o trabalhador não entende. Mas aí, com a reunião, com o departamento jurídico da prefeitura, explicaram e nós tivemos acesso. E assim, Roberto, o que aconteceu? O pessoal foi rápido, devidamente rápido. Primeiro, o estatuto em si, ele não foi objeto de discussão. Por que ele não foi objeto de discussão? Porque ele é uma lei de 1968 da Prefeitura de Guarulhos. Então é a lei 1429 de 1968, que está em vigor desde 1968, e a maioria dos servidores, eu acredito que quase na sua totalidade, conhece a lei. Os que eram seletistas passaram a conhecer ela em 2015, quando então o prefeito Almeida apresentou uma nova proposta de estatuto, né? Os servidores recusaram a nova proposta de estatuto e naquele momento um dos gritos, né, da categoria, você acompanhou a época, era a fala de ordem era a seguinte: se já existe um estatuto, por que criar outro? Verdade. Né, Roberto? Já existe um, por que criar outro? Então, nessa administração, o prefeito Guti, ele é o mesmo estatuto, ele só faz a transposição. Então, a discussão foi em cima da transposição. Como migraria os trabalhadores seletistas, né, para a 1429. Então, nós tínhamos a discussão baseada em cima de uma minuta. Que as pessoas falam assim, mas deu tempo de discutir o estatuto em 20 dias, acho que foi 20 dias entre 3 reuniões. Não foi discutido o estatuto. O estatuto é de conhecimento de todos. Sim. Foi discutido como seria a transição, passar, né, de uma lei para outra. E assim, tirando esses artigos, as mudanças desses artigos, o que mais pegou, Roberto, foi a questão de quem vai. Isso pega, lógico, né? Porque o regime estatutário, você vê como é que é uma coisa interessante, né? Lá em 2015, com a proposta do Almeida, muitos trabalhadores falavam assim, graças a Deus que eu não vou para esse estatuto, graças a Deus eu estou fora. Agora com essa proposta é porque eu não vou, eu quero ir, as coisas mudam, né? Parece que melhor, eu não sei a opinião do Rogério e sua, mas eu conversei com algumas pessoas que estão desde o começo, eles sentiram que deu uma melhorada nessas novas propostas. Você concorda que houve uma evolução, talvez não do modo perfeito, mas deu uma evolução desde o último projeto apresentado para os vereadores? Do 2015, isso. É uma proposta totalmente diferente. Posso falar isso tranquilamente em relação ao questão do Almeida. A proposta do Almeida era uma proposta horrível. Isso eu já tive a oportunidade de falar para ele, não sei quem construiu aquilo, né? Eu até na época tive a oportunidade de falar para o Almeida assim, diretamente, falar, Almeida, joga toda a sua história do sindicalismo do servidor público, você apresentar uma proposta dessa, né? E porque, vou dar uns pontos, né? Ali você tinha, o Marcelo de concordar comigo aqui, ele colocava dentro do estatuto que todas as horas extraordinárias feitas pelo trabalhador, ela já ia automaticamente para o banco de horas.
Então nenhum trabalhador da Prefeitura de Guarulhos ia receber mais nenhuma hora extra naquele período. Outra coisa, no proposta do prefeito Almeida, ele colocava que todo o tempo que eu tinha de prefeitura como seletista, ele ia terminar, não ia contar para nada. Eu ia começar na nova lei como se eu estivesse começando a chegar na prefeitura. Sim, isso era uma grande Então, briga. fora os outros pormenores que tinha naquilo ali, que era absurdo, né? E assim, e naquela proposta do Almeida, ele cortava em 5 anos. Quem ainda tinha até 5 anos, faltava 5 anos para se aposentar, né? Se tivesse acima desses 5 anos, poderia ir para um novo estatuto. Né? Que é a que está pegando agora. Por que, que o do Guti é 8 anos? Por que, que o Almeida na época podia 5 e agora é 8? Essa resposta, Samuel, você não é sincero, qualquer um, a matemática ela é 1 mais 1 é 2, não é defendendo governo, porque eu também não tenho, né, nada a ver com o governo, esse governo, que agora eu estou até livre para dizer, olha só, Rodrigo, como é que é a coisa. Lá atrás, quando o governo era do Almeida, que era do Partido dos Trabalhadores, você é dirigente sindical, você é filiado ao PCdoB, você também, você está junto com o Almeida, você é junto com o Almeida, e eu bati naquele projeto. Hoje, o que vão falar de mim? Agora eu estou junto com o Guti, mas eu tenho que escolher. Ou eu estou junto lá ou eu estou junto cá. Resumindo, eu estou junto com os trabalhadores. Isso é o mais importante. Né? Eu estou junto com a proposta e eu tenho que falar que a proposta, o Roberto, ela é infinitamente melhor. Deixa alguns trabalhadores descontentes, deixa alguns trabalhadores fora, mas deixar bem claro também que para esses trabalhadores e para os demais trabalhadores que não há perda para ninguém. Por aqueles que não forem ter a transposição, eles entram nesse processo, ele sai do jeito que ele vai estar. No outro dia, ele não tem uma moeda de perda. Diferente da proposta do Almeida lá atrás. Certo? Porque até aqueles que não fariam a transposição, no caso, estariam perdendo, e aqueles que já eram de estatuto também estavam perdendo. Né? Por exemplo, só uma questão que é uma pauta antiga da nossa categoria, principalmente essa pauta vinha da Secretaria da Educação, né, para os professores me entenderem melhor. O Rodrigo já me deu 2 chutes aqui no pé, foi só o Pedro que vai falar. Mas eu não vou voltar nesse assunto não. Mas é assim, era a questão da abonada, da falta abonada no serviço público. Isso daí as pessoas às vezes não entendem. Eu sou da iniciativa privada, não tem isso. O Rodrigo vai falar para mim, como é que é esse negócio, falta abonada? Isso vem do serviço público lá de trás, quando o servidor não tem FGTS. O servidor não tem um monte de coisa, então ele acaba tendo isso, e a questão do mês, um monte de coisa. Então, assim, na proposta do Almeida era 2. Nessa proposta são as 8 abonadas da 1429. Então são 8 abonados. Então é isso, mas eu vou falar mais. Então, eu já estou tomando conta do seu programa, né? Logo mais eu vou falar mais sobre esse assunto. Esse Mário é bom, quando o programa é bom é assim, a gente tem que ter Mário Lemos, ele é funcionário público, né? O Mário Lemos aqui está mandando boa noite para nós aqui. A Sara, instrutores dos telecentros estão sem pagamento, tá? Depois eu vou perguntar se o pessoal sabe de alguma coisa. Sara nos acompanhando. O Zelídio Barbosa, ele que é coordenador estadual do MTST, está nos acompanhando aqui, está mandando um abraço para nós. Sim, manda outro para ele. Zelídio. Manda você já direto aí. Zelídio, um abraço, companheiro. Bota a câmera no... Isso, agora dá de novo. Um abraço, Zelídio. Tudo de bom aí pro pessoal aí do MTST. Tamo junto. A Shirley está nos dando boa noite. O Sam também, boa noite a todos. A Beth Almeida também mandando uma boa noite especial. Tá sabendo de alguma coisa sobre falta de pagamento do pessoal do Telecentro? Não tenho essa Também não informação. estou sabendo. Você concorda com o Pedro que houve uma evolução na RJU? Muito. Eu fiquei de fora, só para as pessoas saberem. Eu não fui e eu não me sinto descontemplado. Eu peguei a minha vida funcional, desde que eu comecei a trabalhar registrado, fiz toda a contagem e eu entendo porque para mim não é ruim não migrar. Eu vou ser bem prático. Eu me aposento pelo regime de hoje daqui 5 anos e 11 meses. Eu continuo trabalhando na prefeitura. Porque quem é seletista pode se aposentar, recebe do INSS e continua trabalhando. Então eu recebo o salário da prefeitura, salário do INSS e recebo meus 8% na conta todo mês do FGTS.
Vou estar com 55, eu pretendo trabalhar até os 75. Então, quanto tempo que eu vou ter o meu salário dobrado? Tem que dar bengala, não sabe não. Você entendeu? Então, as pessoas precisam fazer o seguinte, avaliar a situação individual dela. Porque eu vi alguns casos do profissional falar assim, poxa, falta 4 anos, eu não vou entrar, eu vou perder o tempo, eu vou deixar de receber o quinquênio. Gente, hoje ele recebe 8% todo mês na conta dele. O quinquênio é 5% depois dos primeiros 5 anos. Então, quando ele faz o cálculo que ele põe na ponta da caneta, não há perda. Eu fiz isso, eu posso falar isso tranquilamente, eu fiz isso na minha vida pessoal. Então, a melhora é muito grande. E é como o Pedro falou, o Guti não deixou espaço para discutir a lei, o estatuto, porque ele já existe. A questão da previdenciária, ela segue a Previdência Nacional. As mudanças que tem lá se aplicam aos municípios também. Isso as pessoas não falam. Tem algumas pessoas que estão discutindo, mas são as pessoas que já estão aposentadas. Essas não migram, a lei não permite que elas migrem. Certo. Então elas estão questionando, pô, eu trabalhei a vida inteira, estou aposentado. Tem um caso de uma pessoa de 70 anos aí reclamando. Ela quer entrar, quer 70 anos, dá 35... Mas vamos ser justos também, né? Nessas portal, Rogério. Dá 35%. Deixa eu, rapidamente aqui, Pedro, o Pedro já vai falar. Ô Lucas, manda pra cá, Lucas! Ó, pessoal, é o seguinte, isso aqui é todo mundo reclama no final de ano que não tem agenda e tal. Então nosso apoiador, a Flatel aqui, tá trazendo umas agendas para nós aí, PBL Comunicação e Flatel. E como é que você faz para você ganhar? Faz o seguinte, ó, compartilha essa live e amanhã eu vou sortear umas 2 agendas, que no final de ano, né, até meus amigos jornalistas falam, não ganhei agenda, tal, não sei o quê. Então quer ganhar uma agenda linda, 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 é só compartilhar essa live aqui. Nós temos que dar um pouquinho de espaço pro Rodrigo, né? O Rodrigo convidamos aqui. O Pedro não deixou o Rodrigo falar. Se ele levantar voo, ele não para muito. 30 segundos, Rodrigo. Sabe como que é sindicalista? E a nossa pauta é extensa mesmo, né? Quando a gente começa a falar... Aliás, o pessoal dos aeroviagens tem uma pauta interessante que está recebendo vários sindicalistas lá. Sim. Por favor, conte para nós aí. Agora, hoje, dia 28 e 29, nós estamos tendo a honra de receber aqui no nosso sindicato, aqui na nossa sede, na Rua Santo Antônio, 13 delegações estrangeiras, né? São de todos os países da América Latina e os sindicatos do setor aéreo, tanto aeronauta, quanto aeroportuário, quanto aos aeroviários. Qual que é a discussão muito importante e que trouxe essa ideia, esse trabalho para cá, para a cidade, que é uma referência por conta do nosso aeroporto, é um dos maiores aeroportos, referência também na América Latina, e por conta das condições de trabalho e a conjuntura, a reforma trabalhista, todas essas modificações, todos esses ataques que os trabalhadores, como eu falei no início, e tanto nosso setor, especificamente dizendo, que envolve tantas complexidades, como segurança de voo, envolve uma gama de situações que não é só retirar a gente costuma dizer assim, Roberto, que nossos direitos começam pela segurança de voo. A gente tem uma frase que a gente diz entre os trabalhadores e entre as direções que a gente retirada de direito retirada de direito de trabalhador do setor aéreo, é retirada de segurança de voo para o passageiro, para o usuário e para o trabalhador na sua segurança ali durante a efetivação do trabalho. E aí toda essa conjuntura política, essa conjuntura da questão trabalhista no Brasil trouxe a nossa federação, a FENTAC, até a qual a camisa que eu estou aqui hoje, trouxe essa discussão junto à ITF, que é a Federação Internacional dos Trabalhadores em Transporte, e existe dentro da ITF grupos de discussão, redes de trabalho setorizados e por empresas, porque assim, hoje as empresas brasileiras já não tem mais fronteiras, né? A maior empresa aérea que, se podemos dizer assim, brasileira, que é a Latam, hoje ela é administrada lá do Chile. A gente não tem uma empresa orgânica efetivamente constituída dentro do nosso país, onde as decisões saiam daqui de dentro do nosso país. Então, assim, para o capital não existe fronteira. Então, nós estamos dizendo que para o direito do trabalho também não vai existir fronteira. Nós estamos fazendo essa unidade
E estamos compondo com todos esses trabalhadores, porque o que aconteceu essa semana, teve a paralisação da Aerolíneas Argentina, não sei se vocês acompanharam, tanto o pessoal do controle de tráfego aéreo, os que são os aeroportuários argentinos, aeroviários. Então, assim, o que vem acontecendo aqui no Brasil, acontece na Argentina, acontece no Chile. Um exemplo do eleito, né, que eu não gosto nem de falar o nome, mas é o futuro presidente do Brasil, né? Ele diz que vai copiar a reforma da Previdência, qual foi do Chile, como foi a do Chile. E é um fracasso essa reforma da Previdência. Hoje tem pessoas passando grandes necessidades no Chile, e hoje nós tivemos depoimentos assim que trouxemos para como deveremos fazer esse enfrentamento, não só com a militância, na mobilização, mas no debate ali onde a gente tiver espaço, dentro do Congresso, dentro dos nossos parlamentares que vão nos representar lá em Brasília. Então, assim, essa composição hoje foi o primeiro dia de trabalho muito rico de informação na América Latina. Foi tirado algumas diretrizes de enfrentamento, de resistência, de como se fazer no aspecto político e no aspecto de jurídico, de defesas e garantias, porque se a gente entende que se a situação for conforme algumas palavras são ditas, nós também devemos estar preparados, fortemente unidos, não só pelas categorias, mas pelo conceito do qual nós defendemos, que é a liberdade e a autonomia do trabalhador dentro da sociedade onde ele vive. E isso a gente não vai mudar, a gente vai continuar lutando. Uma das questões que nós discutimos também hoje, que afeta diretamente o aeroporto de Guarulhos, é a questão da terceirização. A precarização do trabalho dentro do setor aéreo também é uma pauta muito preocupante, né? E a gente conseguiu tirar algumas questões para que a gente possa tratar com as empresas que hoje ocupam as quatro posições do transporte aéreo brasileiro. Não é fácil, mas nós estamos nos organizando para isso, né? Então, basicamente foi isso que aconteceu. E nós estamos também, aproveitando, Roberto, falando um pouquinho, Pedro, agora você não fica com raiva de mim, não. Não tô descontando, não, tá? Tá descontando. Eu tô descontando, não. Agora o Rogério. Eu vou querer esse tempo depois. Nós estamos no meio. Aí E ele tá longe, ele consegue chutar vocês. Uma questão tão importante também, legal dividir aqui com vocês, é que nós estamos na campanha salarial. O setor aéreo está em negociação. Amanhã é a última reunião, já houve, os aeronautas, que faz parte do nosso setor, já foi para, não houve acordo, não tá havendo uma pressão das empresas a respeito da não existir mais a outra atividade, né? Se nós não tivermos um acordo definido durante essa negociação, os trabalhadores vão correr o risco de, no dia após a database, não ter nenhum direito convencionado, porque ela se extingue, ela se perde, né? Se extingue, né? Então, assim, nós estamos no meio no final das negociações. Amanhã é a última reunião agendada com o Sindicato Nacional das Empresas Aéreas, e nós estaremos, os aeronautas, após essa reunião, só de aeroviário, nós teremos uma assembleia lá em Congonhas dos aeronautas, onde esta categoria vai definir os rumos dos futuros, o qual eles entendem melhor. E nós aeroviários vamos também, a partir de amanhã, decretar as nossas posições, se iremos para manifestações no aeroporto, se nós vamos fazer algum movimento judicial. Mas o que nós não vamos deixar é que esse tipo de pressão de retirada de direito seja colocado na mesa como ameaça. Então, os trabalhadores na base têm ciência disso, e nós vamos amanhã dar a resposta para os nossos patrões qual é a nossa posição. Jesse Lima, trabalhar é algo que deve ser recíproco. O empregado fornece o serviço e o empregador paga o empregado. Roberto Moreira, ontem terminei o curso de informática básica no Telecentro São João, na biblioteca, e mais uma vez sem internet, e o professor ainda está sem receber. Bruno Alves, Prefeitura de Guarulhos não está repassando verba para empresas terceirizadas. A informação do Bruno Alteia. A Sara está dizendo que o Telecentro é um projeto maravilhoso e cada professor é mais do que professor. Valorizem os professores que fazem esse projeto ajudar tantas vidas. Bruno, instrutores do Telecentro sem pagamento, sem
sem 13º, descaso total da Secretaria do Trabalho. Sérgio Teixeira nos acompanhando. Tem uma questão aqui, eu só vou passar aqui, que nós vamos para o comercial. Eu vou passar aqui para o Pedro e para o Rogério, talvez eles possam ver isso aqui no intervalo. O Anderson Arquias da Silva Xavier diz: o artigo 8º, parágrafo 2º do projeto de lei 3.693 de 2018 altera o artigo 78, parágrafo 3º da Lei Municipal 1429 de 68. Ele diz assim: precisamos de explicações. Essa 1429 de 68 é o estatuto, né? E ele está dizendo que a lei de 2018, 3.693, altera. O Pedro e o Rogério vão explicar isso depois do intervalo. Primeiro, Marisa Gomes dando boa noite para nós. Obrigado, professor Tadeu. Opa, um monte de gente aqui, a Dete Almeida dando boa noite para nós. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Eu vou pedir para vocês continuar compartilhando. Muita gente compartilhou. Amanhã, 2 agendas, vamos sortear para quem estiver compartilhando hoje, tá certo? Lucas, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Com potencial empreendedor e inovador, a Flatel apresenta em seu portfólio soluções em operações logísticas, tornando-se uma parceira importante na potencialização de vendas. Com capital humano qualificado e comprometido com os resultados, a empresa se destaca por seus processos integrados e padronizados, certificados pelo ISO 9001 e Anvisa. Flatel, transportando sonhos, armazenando qualidade. A Acerte Guarulhos visa organizar os servidores e trabalhadores da administração pública diretos e indiretos. Para seus filiados, a associação busca oferecer diversos benefícios, como serviços de assessoria jurídica, preços acessíveis em convênios odontológicos, descontos em hotéis e clubes de férias e um salão de beleza recém-inaugurado em sua sede com atendimento de cabeleireira e manicure. Faça parte da Acerte Guarulhos. Visite a sede na Rua Claudino Barbosa, número 185, no Macedo. Compras, diversão e conveniências. Tudo isso próximo a você. O Shopping Bom Sucesso traz um mix de grandes marcas e uma excelente estrutura de serviços e alimentação. Shopping Bom Sucesso. Bom porque é pertinho, sucesso porque é prático. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. Fundado em 1973, o Roda Center é o primeiro centro automotivo de Guarulhos. Com uma equipe especializada e equipamentos com alta tecnologia, trabalhamos de forma rápida e progressiva, atendendo a demanda e às necessidades de cada cliente. Roda Center, 46 anos de tradição e inovação andando juntas.
Voltando aqui, opa, é que a discussão continuou aqui, viu, pessoal? O Anderson tá perguntando, viu? Eu vou pedir para a Camila, que nós não estamos conseguindo puxar aqui. A Camila, ele está dizendo que a lei, o projeto, o artigo 8º do projeto de lei 3693 de 2018, 3693-3693 de 2018, acaba por alterar o artigo 78 da atual lei. Da lei municipal de 68, que é aquela lei que você falou, que é o estatuto. Anderson. Anderson, assim, o artigo 8º, ele foi mudado a questão do parágrafo único, né? O parágrafo único da primeira minuta, ele caiu e mudou a redação. Eu não sei se ele já está falando da minuta que entrou hoje na Câmara Municipal. Mas, assim, tudo que nós levamos, que foi levantado na reunião no sindicato, foi levantado várias situações na reunião do sindicato. Todas foram levadas para o governo, certo? E na nova minuta, quem conhece a minuta anterior e a minuta de agora, que foi protocolada na Câmara Municipal, ele já vê as diferenças. E assim, Anderson, eu vou pegar isso que você está me dizendo, tranquilamente, você vai falar assim, mas já foi protocolado. Outra coisa, deixar bem claro, eu tenho o compromisso do prefeito Ruth, né? Quando eu falo a categoria. E posso falar na televisão, que isso daí o Adam sabe disso também. Do prefeito Ruth e do secretário Adam, que mesmo protocolado a minuta, né? Que tem o período que ela vai ficar na Câmara Municipal, o Adam já falou comigo, se tiver qualquer coisa que tenha uma alteração, algo que possa ter passado pela nossa reunião, não só pela nossa reunião, mas pelas duas reuniões que foi feita também no Adamastor e na FIG, que foi pontuado e respondido, o prefeito tem o compromisso, se isso tiver realmente prejudicando ou tirando qualquer coisa que seja, ele manda substitutivo. Isso é compromisso do Guti, né? Como foi no SAAI. Então, assim, vou dizer, não tenho nada para elogiar o Guti, mas estou dizendo, no SAAI aconteceu isso daí, e ele teve o compromisso de reunir com os trabalhadores, com o sindicato. Nós pedimos a mudança da redação do texto, ele fez a mudança da redação. Quando chegou na Procuradoria do município, os procuradores identificaram outro erro, né? E o prefeito chamou de novo e falou, Pedro, ainda continua errado e ainda pode ficar melhor e vamos mudar essa redação de novo. E mudou pela terceira vez a redação. Então, nisso, o secretário Adam e o prefeito Guti, ele vem tendo essa sensibilidade, até a data de hoje, que eu estou falando aqui. Pode ser amanhã também, né, Rodrigo? A gente fala, tá tendo... as coisas têm sido tão rápidas. Até a data de hoje ele está tendo esse compromisso. Então, eu vou levantar, Anderson, se realmente tem algumas situações que teve a mudança, mas foi o explicado por quê. Por exemplo, as licença-prêmio dos novos estatutários, seria assim, né, do que vão migrar. A licença-prêmio realmente, por uma questão prefeito, o Adam colocou, essas licença-prêmios serão pagas. Pagas não, perdão, desculpa gente, em descanso. Né? E os estatutários antigos têm a possibilidade de tirar no final, tal, esse tipo de coisa. Então, tem essas coisas que aí vem por uma questão financeira, vem pela questão do que eles colocam lá, mas não tem assim. Mas eu me comprometo, Anderson, assim, já discuti, vou pegar, o Samuel me manda, e a gente levanta isso daí, até para depois dar uma explicação também se está acontecendo isso. Você quer complementar? Não, o que o Pedro falou é a resposta que encaixa na pergunta mesmo. Perfeito. Paulo Nascimento está dizendo, a falência sindical se dará pela própria incapacidade e incompetência na representação dos seus associados. O STAP está dando este exemplo. Triste. Triste você, Paulo, falar isso daí como economista. Só tenho isso para te dizer, já que você se acha tanto assim, porque você também tem que falar para os trabalhadores, Roberto, que ninguém está falando para os trabalhadores, certo? O sindicato representa 19 mil trabalhadores da prefeitura. Desses 19 mil, 15 mil trabalhadores, em torno de quase 15 mil trabalhadores estão indo para o novo regime, certo? Estão indo para o novo regime. Desses que sobra 4.900, 1.600 são aposentados. Esses não vão mesmo. Aposentados não vão mesmo, não adianta, né? Sobra 3 mil. Desses 3 mil que sobra, tem uma outra gama de 1.000 e poucas pessoas que elas estão numa janela, que essas pessoas também, o Paulo é de uma dessas associações, você tem que falar também para o trabalhador, para quem você representa, que existe uma lei federal que diz que a pessoa, para se aposentar num novo regime, ela tem que ter no mínimo 5 anos
5 anos na função. Então nós temos uma janela de mais de 1.000 e poucas pessoas, que faltam 4, que faltam 3, que faltam 2. Tem uma pergunta então dessa aí. qual seria a legalidade da coisa do prefeito pegar uma pessoa que falta 4 anos para se aposentar, levar ela para um regime onde ela tem que ficar 5 anos no cargo, e quando fosse daqui 4 anos que ela teria direito, falar, não, você tem que ficar mais um, porque eu catei você e te coloquei aqui, né? Então, é esse tipo de coisa que essas pessoas têm que colocar na cabeça. E sobre a falência do movimento sindical, nos últimos 6 meses foram mais 2.000 sócios que o STAP tem. O STAP hoje é um dos sindicatos de servidores do estado de São Paulo com o maior número de associados. E fazendo mais, o site de vez em quando dá uma congestionada lá. E cada vez mais sócios. Você vê que aqui é meio bagunçado, tá ficando meio bagunçado. Mas você viu que ele pegou ar, né? Como diz o pessoal lá do norte, ele pegou ar. Não, é porque tem gente... Sabe o que acontece? As pessoas estão acostumadas. E mudou, Rodrigo. A partir de hoje mudou. Se falar falácia para o trabalhador, seja de associação que for, que diz que representa, aqueles famosos que representam só o grupo deles. Eu vou desmentir numa boa. Nós cansamos de ficar calados. Lá em 2015 fizeram uma cartilha com um monte de mentira, dizendo que o trabalhador perdia FGTS, que tinha direito a rompimento de contrato, multa, induziu um monte de mentira. Agora todas as mentiras que forem faladas vai ser rebatida. Vai ficar realmente 1.000, quase 2.000 trabalhadores de fora que poderiam ir? Vai ficar, que é o de 7 e 6 anos. Só que isso era uma decisão política da administração. Era uma decisão política, não era decisão do sindicato, não era decisão dos próprios grupos que se reuniu. E outra coisa também, Rodrigo, que eles não estão falando também. O Rodrigo e o Rodrigo Roberto. Outra coisa também, né? Em 2015... nas primeiras reuniões que foram feitas, foram mais de 300, 400 trabalhadores. Quando o prefeito divulgou essa minuta e ele falou que era 1.429, 50% dos trabalhadores aplaudiram e queriam. Pronto, já começa aí, Rodrigo. 50% já começa aí. Hoje, com essa mudança que nós conseguimos na mesa de negociação e deixar um outro aviso para os trabalhadores, inclusive falei com uma professora hoje e vou responder isso para ela. O cálculo atuarial, como já disseram, realmente ele está com base de 1 ano atrás. Ele está sendo refeito mais rápido possível. E eu ainda tenho margem, conversei com o secretário, e ainda tenho margem de discutir até esses 8 anos. Novidade que eu estou falando aqui. Eu ainda tenho margem para isso. Pode ser que ainda contemple mais pessoas. Agora, tem certo tipo de situações que realmente não vai ser contempladas. Roberto, você não está percebendo uma coisa? Por exemplo, nessa movimentação desse estatuto, nós temos hoje 800 trabalhadores estatutários. Onde eles estão? Não tem 30 participando. Por quê? Outra vez, porque não mexe nada com eles. Olha, não mexe nada com a vida deles. Tem 30 participando como apoio. Não estou desmerecendo essas pessoas. Elas foram como apoio, participaram, deram a sua contribuição. Inclusive um que é estatutário na Assembleia pediu a fala, indicou um artigo que poderia ser mudado, deu a sugestão. Aliás, foi. Agradecer a ele que ele foi e fez isso daí. E você tem também um universo, gente, vamos parar. Você tem um universo de 15.000 trabalhadores que vão migrar. Poderia ter sido feito igual o SAI. Por que lá atrás no SAI ninguém falou nada? Sabe como o SAI fez regime jurídico único? Sabe como? Quando fez a lei, falou a partir de agora é regime jurídico único. Aplica-se. E o seletista? Não, ninguém vai migrar. É só daqui pra frente. Rapaz, o negócio tá pegando fogo aqui. O Paulo meu, Paulo... Senão o Rogério é que tá me chutando aqui, ó. Não tá querendo conseguir falar. Pode perguntar, pode responder, tranquilamente. A Deb, a Guta, tá mandando um beijão pra nós aqui. Ela que é do Sindicato dos Aeroviários. Sim, diretora do sindicato. Cássia, o Márcio Pereira, a Deb, a Cássia Gomes, o nosso secretário, ou outro secretário aqui. Que é esse? Eita, nós. Todo mundo nos acompanhando aqui. Agradecer o Paulo Nascimento. Se a decisão é política e não financeira, então o sindicato precisa lutar por esses servidores. Vocês desistiram muito rápido da luta. É informação passada pelo Paulo Nascimento. Aí que tá também, ninguém desistiu. Porque como desistiu? Aí é que eu pergunto, por que houve toda essa discussão, esse esvaziamento? O Paulo estava no Adamastor. Quantos trabalhadores foram no Adamastor? Ouvi a explicação da prefeitura e até questionar. Não tinha nem 200 trabalhadores. A FIG esvaziada, a Assembleia do Sindicato esvaziada.
Aí vai falar assim, porque o sindicato, que nem tem alguns patetas que falam, né, Rodrigo? O sindicato está desacreditado. Não é que o sindicato está desacreditado. É porque, volto a dizer, os trabalhadores, os servidores conhecem a Lei 1429, eles leram a 1429. E eles leram a minuta de transição. E a maioria, eu falo para você aqui, ó, categoricamente tranquilo, a maioria quando viu a minuta de transição e conhecendo a 1429, 10 mil trabalhadores, no mínimo, disseram demorou. Agora, só que essas pessoas também não vê que hoje eu falei com uma servidora amiga minha, que o sindicato, eu cansei de receber ligação, mensagem no WhatsApp, agradecendo e dizendo, Pedro, liga pro Guti, manda ele mandar esse negócio logo, porque vai que ele desiste. Vai que um mês eu vai que daqui um mês não dá. Então assim, não é, mas mesmo assim, com toda a ética que o sindicato teve a reunião com os trabalhadores, pegou todos os artigos, pegou tudo que eles falaram, que era a proposta do corte, de diminuir o corte, pegamos tudo, fiz uma reunião com o Adam. Nós ficamos mais de 3 horas reunidos com o secretário, ele fazendo conta, parou a reunião, saiu, ligou para não sei quem, voltou, saiu, contemplou mais 1.000 e tantos servidores, certo? Agora, terminou, e apresentou. Mas mesmo assim eu estou dizendo, ainda tenho discussão, porque o projeto então, tá fechado. Substitutivo. Genaro Fiorilo, boa noite a todos, uma boa noite para a bancada. Wagner Gomes, Roberto, ele está perguntando uma outra questão, vamos perguntar isso outro dia, porque o debate está aqui em outro. Wagner, obrigado. O Nilson também faz uma pergunta, vamos tentar responder rápido você aqui. Quem é o Nilson? Nilson Gonçalves, ele que é coordenador estadual, porta-voz estadual da Rede Sustentabilidade, é o presidente estadual da rede. Boa noite, meu amigo Roberto, abraço especial para o Pedro e o Rogério. O projeto é bom para Guarulhos? Todas as cidades que fizeram RJU hoje estão com sérios problemas. Quem está analisando se a proposta é boa para a cidade? Porque quem paga é o povo. Aí também ele faz uma questão aqui. Se for boa para o servidor, mas não for boa para a cidade, qual é o posicionamento do sindicato? Então, mas aí quem faz essa avaliação são os vereadores. O Nilson fez uma pergunta boa, mas quem faz a avaliação se é boa para a cidade é a população e os vereadores. Vocês têm que fazer para... Nós fazemos avaliação no contexto do trabalhador, do servidor público. Boa. Então, eu até me eximo de responder essa pergunta. Se o Pedro quiser falar agora, eu acho que é os vereadores que vão fazer essa discussão na Câmara. Lembrando que os vereadores, a maioria é base de governo, o vice-prefeito da cidade é da rede, né? Então tem que participar da discussão também lá, porque o vice-prefeito tem responsabilidade com a cidade. Não, deixa pra lá, né? Balcalista... Olha, você viu? Um abraço pro Nilson. Mandar um abraço pro secretário de gestão. Foi secretário de gestão. Em alguns programas eu até falei, o Nilson não deixava, peço até desculpa, o jeito de eu falar não era na ofensa pessoal, como pessoa... sempre foi, né, polido, tua educação, sempre teve comigo, e eu tenho com ele também um respeito, e era nas questões políticas que às vezes discutia e tal. O RJU é bom para a cidade? Primeiro, é um cumprimento de uma lei federal, que tem que ter um regime jurídico único, algum prefeito ia ter que fazer. O Almeida tentou, deu errado, né, por N motivos, o Guti está tentando, não sei se vai dar certo, se vai dar errado, mas é compromisso dele tentar. Sobre a questão da saúde financeira da coisa, lógico que vai para o Instituto, um monte de vidas lá, vai ter que pagar a aposentadoria. Nilson, como o Rogério disse, eu não sou, vai ficar parecendo o presidente eleito agora, né? Eu não sou economista, eu não sou... Paulo, cadê o Paulo? Você vai fazer um currículo, vai parecer... Pedro, o prefeito a gente ficou em 10 anos, 500 milhões de economia. Isso com folha, mas aí ele vai ter que contratar mais gente, ele tem que pagar tal... Mas eu acho que o Nilson está perguntando sobre a sustentabilidade do Instituto depois. Projeto, exatamente. Nos próximos 10, 15 anos, pagar esse monte de aposentadoria. Então, para isso existe o cálculo atuarial que ele é feito constantemente, né, com um período de tempo anual, para ver a saúde financeira da coisa. E tem pessoas envolvidas, tem o Instituto envolvido, tem, né, o presidente do Instituto, que é o Paulo Sérgio, eu acho que ele colocou, porque tudo está vindo do Instituto, do IPREF, tudo está vindo de lá as coisas, e o Paulo Sérgio, eu acredito que eles estão tendo essa responsabilidade, não só com a aposentadoria, né, mas também com a questão financeira. Bom para a cidade, no sentido de que você vai ter, daqui a um tempo, né,
como corte de 8 anos, alguns servidores aposentados. Então, daqui a um tempo curto, você vai ter as próximas contratações tudo pelo mesmo regime e você vai ter todas as pessoas trabalhando no mesmo regime. Pessoal, está tendo muita pergunta interessante aqui. Eu vou pedir para o Pedro e para o Rogério depois responderem. Tem uma questão de 8 anos aqui que eu acho muito interessante, mas aí eu não posso. O Fábio Valentim falou assim que eu atendo o telefone, meu. Ele falou que vai te ligar amanhã. Fez favor de atender. Ah, não, ô Fábio, pode ligar. Eu tive problema no meu chip da Nextel. Olha, a culpa é do Foi chip. trocado. Um médico amigo meu me cobrou também. Falou assim, o médico falou assim, se você estivesse morrendo, você ia me ligar, né? Eu falei, pô, mas é o chip da Nextel, pô. Ó, tem um monte de pergunta aqui, mas eu vou dar um espaço para o nosso amigo Rodrigo Maciel, que é presidente dos aeroviários da cidade de Guarulhos, que ele me trouxe um presente aqui. Sim, doutor. Peguei ele só para fazer uma cola. Depois ele vai, inclusive, autografar, que eu deixo todos os livros ali na frente da TBL Comunicação para ler e para que todos passem por lá também e dêem uma lida. Esse livro foi escrito por você, Rodrigo? Sim. Contar um pouquinho da história. Serão os aeroviários? Esse livro saiu do resultado de uma pesquisa, de um trabalho a qual eu me formei. Eu faço parte da formação do DIEESE, da Faculdade de Ciências do Trabalho. Tive a honra de ser um formando da primeira turma de cientista do trabalho no Brasil. E esse livro é resultado de um dos 3 anos que eu passei na faculdade de ESE e trouxe essa pesquisa e tornei ela pública através dos meus apoiadores, que é a FENTAC, tanto o Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos, quanto a própria escola e a editora Quintal, que entenderam que esse projeto era importante se dividir com a sociedade. Essa publicação foi feita em 2015, de minha autoria, e o que acontece? Em 2015 a gente tinha, se a gente fizer uma análise rápida aqui para não se estender muito daquilo que muitos já sabem, né? A gente estava numa será que isso tomaria corpo do que nós estamos vivendo hoje? E quando a gente tinha aquelas dúvidas, a gente estava naqueles movimentos de entender qual que era aquela conjuntura política, se seria efetivada, se poderia ser tão, era muito duvidosa, né? Então a gente estava naquele momento e essa pesquisa, eu escrevi e naquele momento eu não estava querendo fazer nenhuma previsão, mas eu acho que eu fiz um pouco, acabei fazendo um pouco de previsão, que era o que seria, quem serão os aeroviários, e ela é tão atual, foi publicada em 2015, ela trazendo para os dias de hoje, ela é tão atual, porque com a reforma trabalhista, com a terceirização, com todos os aspectos ao qual eu descrevo aqui dentro, as mudanças, a automação na aviação. A tecnologia, a gente quer... hoje eu estava falando na plenária, mais uma vez, a gente estava falando como que a gente vai discutir com aquilo que traz comodidade para a sociedade. Quem usa o aeroporto, ele não quer ficar ali na fila, ele quer usar o auto, só que o que aquilo impacta no trabalho, né? Eu estava conversando com o meu amigo e companheiro Luizinho, presidente dos sindicatos bancários, nós voltamos até numa discussão da época que foi introduzido o caixa eletrônico, né, na categoria dos bancários, e eu estava falando para ele das perdas de postos de trabalho pela tecnologia, e como que a gente discute isso na sociedade, essa situação onde as pessoas querem fazer uso dessa facilidade. Só que toda essa facilidade tem uma consequência, tem um fato por trás. E aqui no livro, eu já estava... vinham alguns modelos de negócios do exterior para cá, que são aplicados hoje em algumas companhias aéreas. E aí eu estou relatando isso, os riscos, né? Aqui eu estava colocando riscos. Eu faço questão também de entregar um para o Pedro, um para o Rogério, que lá a gente estava sinalizando como risco, hoje é realidade. Então, assim, Roberto... O Bandeira é seu colega de turma, então? O Bandeira, pô, mano, até uma grande Bandeira. Estudou comigo, estava junto na turma, não concluiu. Puxão de orelha, presidente. Puxão de orelha, presidente. Ô, Bandeira, você tem que terminar o curso lá. Mas o Bandeira, pô, sensacional. Eu comentando um pouco sobre esse curso de Ciência do Trabalho, eu acho que, assim... excelente. O dia que eu não conseguia, por causa do desgaste, às vezes por causa das agendas, não conseguia estar presente na sala de aula, o arrependimento que dava, porque você participava de debates riquíssimos. Às vezes o professor era telespectador, ele assistia, porque o conteúdo que tinha dentro da sala de aula, uma turma de 42 alunos,
basicamente sindicalistas, mas tinha também outros alunos formados em Direito, fazendo uma segunda graduação, tinha outras áreas, tinha economista estudando o trabalho enquanto ciência. E nós, como objeto e sujeito ao mesmo tempo da pesquisa, porque nós temos um conteúdo prático e a gente trazer esse conhecimento para a base científica foi uma experiência, para mim, maravilhosa, e eu tive a oportunidade de escrever um livro que eu consiga, tenho outros projetos também para que possa fazer publicar novos trabalhos a respeito da classe trabalhadora sempre. Não só dos aeroviários, mas sobre esse aspecto que a minha graduação como cientista do trabalho me permite pontuar e elencar e produzir para que as pessoas tenham um entendimento, até pegando um pouco do que o rapaz, não quero entrar no debate, na seara da pergunta que o rapaz fez aqui, mas essa coisa de querer atacar o sindicato, trabalhador querer atacar o sindicato, não se identificar que o sindicato é o trabalhador, se tem algum problema no sindicato, como que se lida com isso? Não é condenando ou fazer crítica, ficar da arquibancada comendo pipoca e falando que... E atirando pedra é fácil. Mas assim, pra mim, e aí pra encerrar, Roberto, é o que eu tenho combatido algumas falas quando diz assim, os sindicatos vão ter que se reinventar. O sindicato não vai ter que se reinventar, não. O sindicato só tem que trazer à tona algumas questões que, devido às circunstâncias, alguns eixos, temas que nós já tínhamos. Você sabe disso, Pedro? O Rogério sabe disso. Todos os nossos outros companheiros aqui da cidade, onde a gente se encontra e faz os debates, sabe que alguns eixos a gente teve que, de repente, deixar em algum momento para avançar e aí dá nisso. Agradecer ao povo aqui, estourando nosso tempo já aqui, você viu que coisa? Se eu for sindicalista, isso. Vou te falar um negócio. 10 segundos para você dar boa noite para nós. Boa noite a todos, um beijão para minha esposa. Para a esposa? Para a esposa. O horário, você falou que estourou o horário. Estourou nosso tempo. Tem que justificar o tempo, né? Então um abração para ela, para todo o público que nos deu audiência aí. E acho que é isso, acho que a sociedade tem que fazer as discussões sobre todos os temas. Vou pedir pro Rogério, pro Pedro, pra Camila, para todos, dar uma olhada aqui nas questões aqui e se puder responder. Rodrigo Maciel, obrigado. Roberto, obrigado você. Eu peço mais uma vez desculpa de eu ter demorado, mas assim, faço questão, você sabe pra mim que é muito gostoso. Eu gosto de fazer esse debate, eu gosto de fazer essa conversa, encontrar o Pedro, encontrar amigos aqui da cidade, ouvir também as dificuldades que se tem em outras categorias, pra mim é muito rico. Muito obrigado, viu? Pedrão, obrigado. 10 segundos. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos. O jeito de eu falar é assim mesmo e o momento pede que seja assim. E eu sou tranquilo nos posicionamentos, porque do tempo que eu estou no sindicato, todos os posicionamentos que eu tomei, muitas vezes o pessoal contra, o PDO. Hoje eu tenho, vou até falar para o Rodrigo aqui, que é uma coisa legal, né? Hoje eu tenho função na prefeitura depois de 10 anos que teve 800% de reajuste do seu salário base. 800% em 10 anos. Com os meus erros, com os meus acertos. Quando eu falo o meu, eu falo da diretoria, desculpa eu falar na primeira pessoa. Com os erros da diretoria, com os erros do Estado, com as decisões que as pessoas diziam que eram erros, mas a gente consegue filtrar e sempre o melhor para o coletivo. Agrada a todo mundo? Não tem como agradar todo mundo. Só que a pessoa também tem que se enxergar no contexto. Exato. Enxergar no contexto. E volto a dizer, a gente está tranquilo em relação a como está sendo caminhado isso daí. Se tivesse, né, que o rapaz falou pessoal descontente, sindicato e tal, se tivesse 5, 7, 8 mil trabalhadores no Adamastor, com certeza absoluta o GUT não teria protocolado o projeto hoje. O governo fez as reuniões, eles sabem disso, mas também não é culpa dos trabalhadores. Viu, Rodrigo? Como eu disse, vou repetir de novo. Os trabalhadores leram a lei, que era o que eles queriam, leram a minuta, confiaram no sindicato, porque o sindicato nunca deixou ninguém a ver navios, e discutimos a minuta, e esses trabalhadores estão conversando, estão interagindo, estão ligando no sindicato, estão entendendo o processo, e no final vai ser muito bom. Desculpa aqui que nosso tempo estourou mesmo. O Kunifume Sugimura nos acompanhando também, um monte de gente aqui. Pessoal, não deu para responder todas as perguntas, mas o Pedro vai responder aqui, vai pedir para alguém responder todas essas questões. Pessoal, amanhã temos reprises aí das 13h30 às 14h30 e depois vai ter outro programa à noite imperdível. E se Deus quiser, vamos fazer outras e outras bancadas dessa daqui. Vamos ver, pedir pro
Rodrigo não ficar tanto tempo longe Sim, de nós. pode contar comigo, pode contar comigo. Abraço, tchau.